Existem 3 práticas básicas para cada um de nós experimentar a bênção de Deus. São básicas. Essas 3 práticas são básicas. Sem essas 3 práticas, você pode ter certeza, a sua vida não muda de nível, de patamar. Sabe por quê? Porque não existem essas 3 práticas que eu vou dizer que são básicas. Se você quer ter uma vida cristã abençoada, você precisa praticar. Se você quer ter condição melhor que você vive hoje, sem essas práticas, não adianta. Se você se sente hoje injustiçado, você vai continuar sendo injustiçado. Porque o sentimento de injustiça, na verdade, para Deus, sabe o que é? É a pessoa se colocando como vítima. Não estou dizendo que isso não acontece, sentimento de justiça dele. É igual ouvir um pastor dizer o seguinte, para você entender. Ele disse que você não pode, para você entender. Você não pode, você não tem condições de impedir de um pássaro pousar na sua cabeça. Ele não pode, ele pode chegar, vir embora, mas você pode permitir ou não que ele faça isso. O que eu quero dizer com isso? Você talvez não controle o sentimento de justiça. Ele vem, mas ele só fica se você tem nada. Se você quiser. Se você permitir. Deu para entender? Então, o que eu quero que os irmãos entendam aqui? Olha, você entender. Isaac seguiu essas 3 práticas. Para essas 3 práticas como receita para que a bênção de Deus fosse real na vida dele. Primeira prática, crer. Se eu perguntar aqui quem crê, todo mundo vai levantar as mãos. Na teoria, crer é fácil, mas na prática, na maioria das vezes, esse crer é ignorado. E eu cito isso, sabe por quê? Porque eu quero contar 2 histórias para você. Olha como que é importante você crer e você praticar o que crê. Essa primeira história você já ouviu. A internet vai botar dela. Um dia, um rapaz com a Bíblia na mão saiu para evangelizar, com a Bíblia na mão, todo arrumado. E ele chegou numa barbearia para cortar o cabelo. E depois do barbeiro ter cortado o cabelo dele, ter deixado um tio feito uma barba, ele parou para ler o texto da Bíblia. E o barbeiro chegou para ele e disse: Deus não existe assim. Aí aquele rapaz, olhando para o barbeiro, diz: por que você acha que Deus não existe? E o barbeiro responde: por que o mundo hoje está cheio de violência? Por que Deus não intervém? Por que o mundo hoje está cheio de corrupto? Cheio de criminosos, cheio de pessoas dominadas pelo vício das drogas, da cachaça,
cachaça, no cigarro. Porque as pessoas hoje não são educadas, e pelo contrário são agressivas. Por isso que eu digo para você que Deus não existe. Aquele rapaz olhando fixo para o barbeiro, deixou ele falando, foi lá fora e buscou alguém barbudo, cabelo grande, para você entender, e trouxe até a barbearia. E o rapaz chegou para o barbeiro e disse: ó, cabeleireiro não existe, barbeiro não existe. Sabe o que o barbeiro respondeu? Como não existe? Eu estou aqui, quem se acha que eu sou? Se barbeiro existisse, por que esse senhor está barbudo, cabeludo? Aí o barbeiro responde: porque ele não vem a mim. Aí o rapaz que estava evangelizando respondeu: Deus é a mesma coisa. A violência está no mundo hoje porque as pessoas não querem Deus, não querem ir a Deus. A criminalidade está no mundo hoje porque as pessoas não procuram Deus. As injustiças têm prevalecido porque as pessoas não querem saber de Deus. Aleluia. Aí eu abro um parênteses aqui para te fazer uma pergunta. Você crê de verdade em Deus? O que você está fazendo para que esse crer realmente que você diz que tem transmita para as pessoas ao seu lado, de maneira que faça também ela crer no Deus que você crê? O que você está fazendo? Sabe o que eu fico pensando? As pessoas dizem crer, mas tem dificuldade de convidar uma pessoa para vir na igreja. As pessoas dizem crer, sabe o que eles querem? Eles preferem ficar criticando, apontando, fazendo revelamento da vida das pessoas e não ganham uma alma para Deus. As pessoas creem, mas qualquer movimento na igreja, ele está fora. Dizer que crê apenas na teoria, no blá blá blá, é fácil. Olha para você entender. Marcos capítulo de número 9 tem uma história de um pai, pastor Zimar, desesperado. E a Bíblia diz que o espírito imundo dominava tanto aquela criança que jogava ela no fogo e na água. E o pai trouxe esse menino aonde? Aos seus discípulos. Quando Jesus ouviu que eles não puderam expulsar o espírito mal daquele menino, Jesus ficou decepcionado. Porque o que Jesus esperava deles, apesar de serem naturais, que eles pelo menos crescem. O que Jesus espera de você, de mim, é que a gente apenas crê. Não somente na teoria, mas na prática. Deu para entender? Falar bem, gente. Você crê de verdade? É só na teoria ou na prática? Tem uma outra história. Essa história eu ouvi do pastor Moisés. E ele mesmo conta a história que ele foi evangelizar um rapaz. E o rapaz chega para ele e diz o seguinte: eu não quero ser crente.
estava sendo evangelizada, diz o seguinte: crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode beber, não pode fumar, não pode ir para balada, não pode ter uma mulher. Pior por ruim quando tem 4. E vai embora. E aí, o que acontece? Ele tinha o seguinte: o pastor chega para aquele rapaz: por que você acha que crente é escravo? Aí depois ele pergunta: você bebe? E o rapaz responde: eu bebo. Fica 30 dias sem beber. E aquele rapaz responde: eu não consigo ficar sem beber. Ele responde: escravo. Você fuma? O pastor perguntou. Eu fumo. Fica 5 dias sem fumar. Eu não consigo. Aí o pastor responde: escravo. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje acham que não pode vir para a igreja, não pode estar com Jesus, porque o livre-arbítrio dela não tem significado nenhum. As pessoas acham que estar na igreja é motivo de ela se tornar escrava da igreja. Nós não estamos na igreja por obrigação. Nós estamos aqui na igreja por quê? Porque primeiro, Jesus, nós amamos Jesus. Por que nós amamos Jesus? Porque Ele nos amou primeiro. Eu estou falando para os irmãos entender a palavra crer, que é uma prática básica. Não é TI, não é blá blá blá, não é apenas dizer eu creio, não. Jesus, Ele quer que nós tenhamos prática do verdadeiro crer. Eu e você falamos. E voltando novamente aquele pai, Jesus olha para o pai. No capítulo 9 de Marcos, verso 23, Jesus diz: se tu podes crer, olha a expressão, tudo é possível ao que crê. Irmão, existe um momento que Jesus vai exigir de você, se realmente você crê. Quem sabe já está exigindo em algum momento, em alguma situação, em alguma circunstância. Ele vai permitir para ver se realmente você crê. Porque não basta dizer que crê, é preciso prática do verdadeiro crer. Isaac creu. Isaac creu. Ele creu a ponto de pegar a semente que ele tinha, plantar numa terra sem umidade nenhuma. Uma terra endurecida é uma terra que corre o risco de ser infrutífera. É uma terra que corre o risco de ser improdutiva e pior, matar a semente que ele